O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, embora não esteja no calendário litúrgico, hoje é a festa de um grande santo, São Vicente Ferrer. Quem foi São Vicente Ferrer? Um santo da Idade Média, que viveu no século XIV, ou seja, 1300 e alguma coisa, né? 1350 foi o nascimento, e ele viveu num tempo trágico para a Igreja, anunciou o fim dos tempos, a proximidade do julgamento de Deus e realizou grandes milagres. Você vai dizer assim, mas padre, como é que pode ser um santo tão errado assim, né? Ou seja, o homem viveu no século XIV, já se passaram 7 séculos e não aconteceu o fim do mundo. O fim do mundo não aconteceu. Ele diz, o fim do mundo vai acontecer, Jesus vai vir para julgar, vai vir a condenação, né? O dia do juízo, façam penitência, se convertam, nós vamos ver a vinda de Jesus, vai acontecer nos nossos dias, dizia São Vicente. Já se passaram 7 séculos e o negócio não aconteceu. Então como é que ele pode ser santo se errou tanto assim? E não, ele não errou. Por quê? Porque ele mesmo dizia que a vinda de Cristo e o seu juízo poderia ser adiada por Nossa Senhora se nós fizéssemos penitência e nos convertêssemos. Vamos ver então como é que um santo, com a sua pregação e com os seus milagres, conseguiu, por assim dizer, evitar, adiar a vinda de Jesus e o juízo universal para a Igreja, para o mundo inteiro. Pronto, primeiro, que tempo tremendo era esse que vivia São Vicente? São Vicente Ferrer vivia num tempo em que havia uma grande confusão no mundo inteiro. Primeiro, a peste. Ou seja, havia um castigo, por assim dizer, sobre a humanidade inteira, onde a peste negra dizimava toda a sociedade, a humanidade inteira, não só na Europa. A peste negra, uma doença que era transmitida através dos carrapatos. Muitos ratos tinham esse carrapato, as pessoas então eram picadas e então havia essa grande contaminação universal e milhões de pessoas morriam por causa da peste negra. Com essa mortandade universal começou a superstição, ou seja, bruxas, feiticeiras, queriam evitar a peste e propor a cura através de feitiçarias. Crianças eram mortas e sacrificadas
em rituais horrorosos de feitiçaria, para que com as vísceras das crianças pudesse ser evitada a peste. Imaginem que tempos terríveis. Não somente isso, começou a ressurgir a heresia gnóstica, que dizia que Satanás era um anjo bom, que tinha sido injustiçado, né? Que na verdade os cristãos tinham maltratado e considerado Satanás como sendo um anjo mau, mas isso era uma grande injustiça. Assim pregavam os gnósticos, e era essa a sociedade na qual vivia São Vicente Ferrer. Havia missas negras, cultos satânicos realizados com a Santa Missa. Não bastasse tudo isso, a cristandade estava dividida. Foi um Papa eleito em Roma, depois os cardeais se arrependeram e elegeram um outro Papa em Avignon. E para evitar esse cisma de dois papas que dividiam a igreja, se reuniu um concílio em Pisa e se elegeu um terceiro Papa. Era uma confusão tal que nem os santos sabiam mais quem era o verdadeiro Papa. Vejam, o próprio São Vicente Ferrer dizia: é tal a depravação, os vícios, a luxúria, os pecados contra a castidade, a falta de temor a Deus dos nossos tempos, que para encontrar um tempo semelhante ao tempo em que nós vivemos, veja, ele está falando do século XIV, não do século XXI, para encontrar um tempo semelhante ao tempo que nós vivemos, é necessário voltar aos tempos de Noé, em que Deus castigou o mundo com o dilúvio. Então, Deus mandou esse grande santo no meio dessa confusão, dessa balbúrdia. São Vicente Ferrer era espanhol. Quando a mãe dele ficou grávida dele, não é? Ela estava numa missa e um pregador dominicano, um santo pregador dominicano, viu a mulher e disse: Senhora, a senhora está grávida, seu filho será dominicano e ele trará grande glória para Deus e fará tremer o inferno. Ainda na barriga da mãe. Como ela tinha grandes dificuldades no parto, ele foi o quarto filho de 8 no total da sua mãe. A sua mãe, para preparar o parto, fazia obras de caridade, visitava os doentes e foi então visitar uma senhora que era cega. Ela sempre dava esmolas, ajudava essa senhora cega, e então, quando ela foi lá visitar essa senhora cega, a mulher abriu os olhos, começou a enxergar e disse: o filho que está na sua barriga me curou. Ou seja, como São João Batista, antes mesmo de nascer, São Vicente Ferrer já era instrumento de Deus. É evidente que uma criança tão pré-anunciada assim, quando nasceu, já foi, né, considerada como uma criança extraordinária. Ele então começou a servir a Deus, ainda pequenino. Com 17 anos de idade, ele resolve entrar nos dominicanos. No dia anterior, em que ele se apresentou ao convento dominicano, o prior teve um sonho. Lhe apareceu São Domingos, dizendo: amanhã eu irei trazer para você um rapaz de 17 anos que será um grande santo. No dia seguinte, o prior abre a porta da casa, está lá Vicente Ferrer pedindo para ser postulante. Bom, o homem era um milagre ambulante, e era tão milagroso que o milagre era quando ele não fazia milagres. Um dia, o prior, atormentado com toda essa história de Vicente fazer tantos milagres, ele proibiu São Vicente de fazer milagres. E então, ele estava passando pela rua, um pedreiro que estava construindo, né, um prédio, desequilibrou e estava para cair lá de cima. Ele viu o Frei Vicente passando e gritou: Frei Vicente, me socorra, me socorra. E ele caiu. No meio da queda, São Vicente disse: para! E o sujeito ficou pendurado no ar.
parado. São Vicente correu, foi no convento e disse: Padre Prior, o senhor me proibiu de fazer milagres, mas tem um rapaz que está precisando da minha ajuda, eu posso fazer um milagre? Claro, pode. Ele voltou, disse: muito bem, pode chegar no chão sem se machucar. Vocês vão dizer: mas padre, isso não pode ser verdade. O problema é o seguinte, que enquanto o cara estava pendurado no ar, centenas de pessoas começaram a aparecer para ver a cena, e está testemunhado, né, no processo de canonização dele, com testemunhas oculares. São Vicente Ferrer então começou a pregar e a dizer que o juízo final estava próximo, que Jesus iria voltar, e que se nós não nos convertêssemos, nós mesmos veríamos o juízo final nos nossos dias. E ele então, com essa pregação, falando do juízo de Deus sobre aquela sociedade depravada, conseguiu a conversão de milhares e milhares de pessoas, não somente de cristãos. Ele foi pregar no reino muçulmano de Granada e conseguiu a conversão de milhares e milhares de muçulmanos. Nas sinagogas de judeus, ele conseguia a conversão de centenas e centenas de judeus. As pessoas se convertiam e os milagres eram tremendos, e ele mesmo dizia que ele era o anjo do Apocalipse. No livro do Apocalipse tem a visão de um anjo que sai anunciando no céu, né, o juízo final, a vinda de Jesus, para que as pessoas se convertam, e ele era o anjo do Apocalipse. E é interessante que na bula de canonização dele, o Papa Pio II disse que ele era o anjo do Apocalipse. Ou seja, ele de alguma forma cumpriu essa missão de anunciar a segunda vinda de Cristo, o juízo final para a conversão das pessoas, e conseguiu milhares e milhares de conversões num momento de história tremendo, terrível, né? De grande depravação, de grande peste, de mortandade, de divisão na igreja e de grande confusão. Então, o que é que nós podemos aprender com a vida de São Vicente Ferrer? Ele que realizou tantos milagres, ele ressuscitou mais de 30 pessoas. Uma das mulheres que ele ressuscitou, né, estava lá, o povo fazendo o velório, ele começou a pregar, dizendo que se convertessem, porque viria o juízo de Deus, né, e que era verdade isso que ele estava dizendo. E ele olhou para a mulher morta no caixão e disse: diga se não é verdade. A mulher se levantou do caixão, disse: é verdade, ele é o anjo do Apocalipse. Deitou de novo e voltou a morrer. Ou seja, esse é o tamanho do santo, né? Que, evidente, converteu milhares de pessoas, e essas conversões estão atestadas historicamente. Ou seja, se não fossem verdadeiros esses milagres, não teriam acontecido as conversões. Que é que nós podemos aprender com ele? O que nós podemos aprender com ele são duas coisas: uma mensagem de temor e uma mensagem de esperança. A mensagem de temor, que é o seguinte: Deus virá como juiz para julgar os vivos e os mortos, e nós precisamos ter um santo temor de Deus. O temor de Deus é o princípio do saber, e se você não tem o santo temor de Deus, você não tem nem sequer o princípio do saber. Você é um estulto, você é um tolo. É necessário que nós tenhamos um santo temor de Deus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. O inferno existe. Deixemos de lado as nossas más ações, deixemos de lado os nossos pecados, deixemos de lado o nosso mau procedimento. Temor.
Essa é a primeira mensagem, um santo temor de Deus. A segunda mensagem, uma mensagem de esperança. Por quê? Porque se nós não cremos no que diz São Vicente Ferrer, creiamos no que diz Nossa Senhora nas suas aparições. Ela pede penitência, conversão, que nós rezemos o terço, que ela está segurando o braço do seu divino Filho, que quer nos castigar na sua ira divina, e que, no entanto, a nossa conversão e a nossa penitência pode fazer com que Deus deixe de nos castigar. Esperança. Você vai dizer assim, mas Padre Paulo, Deus é amor, Deus não é ira. Essa visão de um Deus irado é uma visão do Antigo Testamento, ultrapassada. Essa não é a visão do Deus de amor do Novo Testamento, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, eu devo avisar você que se você divide Deus entre o Deus bom do Novo Testamento e o Deus mau e vingativo do Antigo Testamento, pode ser que você não seja herege, mas você está dizendo uma heresia. A heresia marcionita, que é gnóstica e que, portanto, não é a fé católica. Qual é a fé católica? A fé católica é que Deus é Deus de amor. E exatamente porque Ele é Deus de amor, Ele castiga. Vejam, você que é pai, você que é mãe, você admoesta o seu filho, você adverte seu filho, diz, menino, não faça isso, minha filha, muda de vida. Não, deixe de ser desobediente, deixe de fazer estripulias, deixe de aprontar. Não é assim que você faz com seu filho, sua filha? Você adverte. No entanto, quando seu filho e sua filha já não quer mais ouvir, porque você ama enormemente o seu filho e não quer que ele termine como um bandido na cadeia, o que você faz? Coloca ele de castigo. Um pai e uma mãe, quando castigam um filho, não é porque eles são vingativos, maus e cruéis. O pai e a mãe, quando castigam o filho, é porque ele já esgotou os recursos da sua paciência, na sua pedagogia, na sua bondade e na sua clemência, quer aplicar um castigo moderado para ver se aquela criança finalmente muda de vida. O Espírito Santo converte e muda os corações e as almas com dois grandes instrumentos, que são esses que eu acabei de descrever: a pregação e a desgraça. São os dois instrumentos que Deus usa para mudar os corações da humanidade, das pessoas. Ele primeiro tenta nos converter por bem, ou seja, com a pregação. O Espírito Santo nos ama, né? Jesus, então, ressuscitado, manda o seu Espírito Santo para que, através de pregadores, através de santos, através de livros bons, através de tantas coisas, acontecimentos favoráveis, nos façam pensar em Deus e dizer, nossa, Deus é bom, eu vou me converter, eu vou parar de ofender a Deus, eu vou parar de cometer pecados. Deus é amor, mas eu não estou sendo filho do Deus de amor, eu estou sendo filho do pecado, da iniquidade, do egoísmo. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, o que é que você faz? Se Ele é Deus de amor, você ama. Quem é filho de Deus, ama. Ou seja, converte, muda de vida. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, pedir perdão, nos confessar, fazer penitência pela nossa vida miserável e então começar a amar, sair desta preguiça. Nós temos preguiças de amar, nós temos preguiça de ouvir os apelos de Deus. Acontece o seguinte, às vezes Deus, vendo que não está dando certo a pregação, vendo que não está dando certo os seus apelos bondosos, vendo que não está dando certo o seu pedido amoroso de que nós mudemos o coração, Deus então permite desgraças.
que nós podemos chamar essas desgraças, que são permissões divinas, de castigo. Castigo quer dizer o seguinte: Deus está nos protegendo, Ele tira a mão e deixa o negócio acontecer, para ver se a gente acorda, né? É como aquela mãe bondosa que vê o filho mexendo com fogo. Não faz isso, criança, você vai se queimar. Vê o filho mexendo com fogo. Não faz isso, criança, você vai se queimar. Um belo dia a criança está lá mexendo com fósforo, ela diz: eu vou deixar, para ver se aprende. Não é possível, eu já disse que não era para mexer com fogo. Então a criança está lá mexendo com fósforo, vai, risca o fósforo, ai, queimei meu dedo, pronto, aprende. São permissões divinas. Deus nos ama e Ele permite desgraças, para que a gente mude, sabe por quê? Porque é melhor sofrer uma desgraça agora, do que sofrer a desgraça do inferno. Deus quer o nosso bem, e o inferno existe, e se Ele vê que nós estamos caindo no inferno, você acha que Ele não vai tentar de tudo para nos converter? Assim, a humanidade que está se precipitando miseravelmente na condenação eterna, não irá Deus fazer tudo o que Ele pode para que a humanidade pare um pouco e pense nele? Quantas pessoas que não pensavam na morte, não pensavam na doença, com esta pandemia começaram a pensar e se voltaram para Deus e vieram para a igreja? Não todo mundo, claro. Teve gente que não aproveitou a pandemia, não aproveitou o recado de Deus e se afastou ainda mais. Teve gente que deixou de vir à igreja e não voltou até agora. Miseravelmente. Não dá certo para todo mundo. Mas houve sim pessoas que há muito tempo não rezavam, há muito tempo não pensavam em Deus e diante da possibilidade da morte, abriram seu coração para os apelos bondosos de Deus nosso Senhor. Então, como São Vicente Ferrer, nós vivemos tempos tremendos. Nós vivemos tempos que nós podemos dizer que são semelhantes àqueles da Arca de Noé. Quando acontecerá a vinda de Deus, a vinda de Cristo para julgar os vivos e os mortos? Resposta: nós não sabemos. O próprio São Vicente Ferrer dizia: não sabemos o dia nem a hora, embora ele estivesse convencido de que estava muito próximo. Nós também não sabemos o dia nem a hora, mas Deus quer a nossa conversão. Ele vem, em primeiro lugar, misericordiosamente. Nós vivemos, como disse Jesus a Santa Faustina, vivemos o tempo da misericórdia, porque Deus terá a eternidade para fazer justiça. Agora é o tempo de conversão, agora é o tempo de salvação, agora é o tempo de pedirmos misericórdia e confiarmos, cheio de esperança, no coração bondoso de nosso Deus. Apresentemos alegremente nossa vontade de conversão e de mudança de vida no altar. Aproximemo-nos do trono da graça. Ele tem cuidado de nós.